Olá, continuando a nossa aula de Python, nós paramos na aula de introdução, fazendo os comandos básicos, e aí a pessoa pode ficar com a impressão de que quando estiver usando matemática, também vai ser como aquelas operações de x mais y, x menos y, x elevado a alguma potência. Não é bem assim. No Python, para você usar funções matemáticas mais avançadas, você precisa fazer o uso da biblioteca. Tá? Então, existem bibliotecas específicas do Python que utilizam funções matemáticas ou funções computacionais específicas. Ela não é você já sair usando. Tá? Então, você tem que importar essas bibliotecas para dentro do seu ambiente de programação. No caso do Python, o primeiro ambiente que a gente vai ver aqui nessa videoaula é a matemática. Como é que você importa comando de matemática? Então, o comando para importar é o import, tá? Você vai escrever no comando de linha import e o nome math, ou seja, você quer importar a biblioteca de matemática, tá? Deve fazer isso. Se você esquecer de importar em todo o seu programa, vai acontecer isso aqui que eu vou mostrar. Ó. Suponha que você queira colocar fazer o exponencial de 2, ou seja, e elevado ao quadrado. O número de Euler, né, o número neperiano, e elevado ao quadrado. Então você fala, já aprendi na outra aula, que é só fazer, por exemplo, exp, numa aula exp quadrado, por exemplo, como é em outras linguagens. Toda linguagem de programação, a função e elevado ao quadrado, ou e elevado à terceira, ou e elevado a menos 1, é exp e o parênteses da função. Então, se você colocar aqui exp de 2 e der um enter, olha lá o que acontece, dá erro. Então ele está dizendo, ó, o nome exp não está definido, porque exp para ele é apenas uma variável, não é uma função matemática. Então é obrigatório você, antes de usar funções mais avançadas, utilizar o comando import. Então se você vier aqui escrever import math, parece que não aconteceu nada, mas ele já acionou, não deu erro, então ele importou a biblioteca para dentro desse ambiente que eu estou programando. Agora sim, você pode usar as funções mais avançadas. Então, por exemplo, math, ponto, e aí você coloca exp de 2. Você quer fazer o ezinho ao quadrado. Aí ele consegue calcular, tá vendo? Se você quiser calcular o ln, o logaritmo neperiano de 3, por exemplo, tá? Então você vai colocar lá math.log, logaritmo neperiano, o ln no caso aqui é log de 2. Tá? Você pode perguntar, mas e o log na base 2? Bom, o log na base 2 é math.log2, por exemplo, 3, logaritmo de 3 na base 2. Tá? Se dá isso daí, 1,58. E aí, claro, você vai vir com aquela pergunta, mas e se eu tiver na base 10? Math.log10, opa, usei vírgula não, math.log10 de 2, por exemplo. Então, logaritmo na base 10 do número 2. Tá? E se você fala assim, mas eu quero ir em qualquer base, não quero só na base 2. Math.log, aí é só log, parênteses, aí vem o número que você quer colocar, por exemplo, 10, e aí vem a base que você quer usar, base 2. Tá? Ou uma base diferente de 2 e de 10, base 3, sei lá. Então você tem o valor. Então isso aqui seria log de 10 na base 3. Então você tem que usar sempre a função que você está baixando. No exemplo aqui é o math, porque a biblioteca é matemática. Então é biblioteca matemática, ponto, e a função que você quer usar. Tá? Então é isso que está aqui no slide. É importante e é necessário que você importe a função matemática. A gente tem potência, raiz quadrada. Você vai dizer, como é que eu uso a raiz quadrada? É só colocar SQRT, SQR? Não, não. No caso de matemática, do Python, você tem que dizer que a raiz quadrada ela é uma função matemática e por isso você precisa usar math.sqrt, que vem de square root, tá? Do número que você está usando. Então aqui no caso eu quero raiz quadrada de 2. math.sqrt de 2. Tá? Então eu preciso colocar o math aqui. São funções logarítmicas exponenciais de raiz quadrada.
Você tem as funções trigonométricas, tá? Então você pode usar tudo mais ou menos que tem nas outras linguagens. Então, por exemplo, você quer usar cosseno, arco, cosseno. Então, cosseno de x, mat.cos. Então, cosseno, mat.cosseno de 3. Lembre-se sempre que aqui é radiano, tá? Ó, mat não é graus. Normalmente toda função, mesmo em calculadora, se você quiser colocar seno e cosseno, tem que usar em radiano. Ó, tá? Se você quiser saber quanto que é isso em grau, multiplica por 180 e divide por π. Né? Então você tem aqui, ou então, se você tem uma função específica para ele, que a gente vai ver aqui, ó, que é mat degrees. Mat degrees converte o ângulo x de radianos para graus. Então você quer saber quanto que é 3 radianos em termos de graus. Se você não lembrar da formulinha, que é multiplicar por 180 e dividir por π, basta você colocar então o quê? Mat.degrees. Então se eu colocar aqui, quanto será que é em graus? Mat.degrees de 3. Tá? Deixa eu só ver o degrees aqui. Isso, tá? Olha lá, são 171 graus. Então, 3 radianos significa 171,88 graus. Legal? Enfim, essa é uma exploração bem interessante que a gente pode fazer no Python. Por exemplo, se você tiver em graus para radiano, se chama radians. Tá? Quer tirar o arco cujo cosseno é um número, a cos. Quer tirar o arco cujo seno é um número, assim. Tá? Então, aqui tem os exemplos que eu já fiz com vocês. Ó, matlog, log2, exp. Tá? Raiz quadrada, ok? Deixa eu ver aqui. Você pode utilizar, por exemplo, mat.pi. Você quer saber como que eu faço pi vezes r ao quadrado? Então, uma operação pi vezes... você quer guardar aqui área igual. Então, seria pi r ao quadrado. Então, mat.pi vezes, suponha que o raio seja de 2. 2, lembre-se que potenciação é 2 asterisco. Então, uma área que seria pi r ao quadrado, com o r, o raio, sendo 2, é essa fórmula aí que você tem que escrever. Ó. Tá? Não viu o valor. Print área. E aí você tem o valor da área. Tá? Então, resumo dessa aulinha bem simples aqui, dessa videoaula. Precisa usar qualquer coisa de matemática? Import. Aí você vai dizer, nossa, mas toda vez eu tenho que escrever mat.exp. Existe uma maneira alternativa que é você criar, vamos dizer assim, um apelido para a função. Então, que jeito? Se você escrever import mat, só que aí você diz as m, toda a biblioteca matemática que a gente estava usando como mat pode ser simplificada pela letra m. Tá? Então, por exemplo, se você escrever m.exp de 2, ele funciona, porque para ele o m agora é uma função matemática, é uma biblioteca matemática, só que ela está com um nome modificado. Mas ela vai buscar dentro da biblioteca matemática qual é a função exp que existe lá. m.sin de 0,3, ou seja, qual é o seno de 0,3 radianos. Tá? Então, todas as funções anteriores que a gente viu continuam funcionando, só que agora eu estou usando um sm para alterar o nome. Você vai dizer, que nome que eu posso usar aqui? Qualquer um, aquele que você sentir à vontade. Tá? Aquele que você gostar e que é fácil de lembrar, você pode colocar na hora de importar a biblioteca matemática. Tá? Então, essa é uma função, é uma biblioteca que vocês vão usar direto no Python, direto, né? Não pode esquecer, porque todo algoritmo de programação vai ter algum tipo de matemática envolvido e você tem que lembrar exatamente como que se utiliza a função matemática. Então, raiz quadrada, cosseno, seno, graus, π, enfim, tudo que você quer utilizar numa operação tem que antes importar. Ou import mat e usa mat em todo momento, ou import mat e coloca como um símbolo representando a biblioteca para simplificar na hora de fazer os seus cálculos. Tá? Até mais.